Nesse vídeo eu vou te ensinar a filtrar os seus dados, seja em gráficos ou em matrizes, para que você tenha uma análise muito mais detalhada dos seus dados e de fato aí monte o seu relatório Jedi. Mas para fazer sentido o que eu estou falando e para já te mostrar do que se trata, vamos aqui para minha tela e já ver na prática. Aqui a gente tem dados de vendas de lojas de roupas. E essa loja de roupas ela vende roupas da Nike, da Tommy, Reserva, Lacoste e Brookshield. E essa loja ela tem pelo mundo todo. Então nós temos lojas nos Estados Unidos, China, França, enfim, temos várias lojas. Aqui nesse dashboard a gente pode ver que está sendo analisado quantidade de peças vendidas. Aqui é um gráfico de faturamento, então separado por marcas, e aqui uma análise detalhada. E nessa análise detalhada nós temos países e soma de quantidade vendida. E temos também esse maisinho aqui do lado. O que seria esse maisinho? É justamente o filtro que a gente vai usar para que a gente possa filtrar aqui dentro as marcas vendidas por cada país, as lojas que foram vendidas dessas marcas. Mas antes de aprendermos a fazer isso, olha só que legal esse tipo de análise. Normalmente, nós estamos acostumados a selecionarmos, por exemplo, uma marca e aí toda a filtragem ser feita, todos os gráficos em cima dessa marca. Então isso aí a gente já sabe, já é conhecido. Por exemplo, aqui a gente seleciona o Nike. Então aqui eu estou vendo quantas quantidades de peças vendidas eu tive da Nike e qual foi o faturamento. E aqui por país, né? Aqui está selecionado para organizar do maior para o menor por país de vendas da Nike. Tanto é que se a gente abrir aqui agora, nós vamos ver que aqui só está falando de Nike, porque Nike está selecionado. Se tivermos a Tommy, isso muda para Tommy, a quantidade de peças também muda. Enfim, é o filtro normal que a gente já está acostumado aqui no Power BI. Mas aqui neste canal você vê dicas Jedi para você construir dashboards diferenciados e mostrar para todo mundo na empresa e todo mundo fica de boca aberta. Então, vamos supor aqui que você queira fazer uma análise do que foi vendido por cada marca. Por exemplo, eu quero saber da Nike quanto foi a venda, quanto foi o faturamento por coleção. Inverno, outono, primavera, verão. Eu quero ver por coleção como que foi esse faturamento. Como que eu faria aqui nesse caso? Se eu estivesse selecionando somente dessa forma aqui, a gente não seria capaz de ver. Mas, utilizando esse super filtro, o filtro de Drill Down e Drill Up, que você pode encontrar por aí também chamando de Drill Through, é nada mais do que um filtro que quer aumentar, que quer cavar, quer aprofundar a sua análise. Então veja só, vamos fazer aqui um Drill Down, vamos descer, vamos aprofundar essa análise aqui da Nike. Vamos ver o que foi vendido da Nike nas coleções. A gente simplesmente habilita essa setinha aqui e a mágica passa a acontecer. Eu selecionei Nike, portanto eu só vou ter as 1.844 vendas de peças que eu fiz da Nike. Veja que Nike está selecionado aqui. Só que agora eu entrei na marca Nike e estou vendo o que da marca Nike foi vendido de cada coleção. Então temos aqui somente da marca Nike cada coleção. E se eu quiser ver dentro de cada coleção para ver qual foi a peça de roupa mais vendida dessa coleção, venho aqui e já temos as camisetas, as jaquetas, enfim, tudo que foi vendido da Nike, como está aqui do lado. Eu sei que está pequenininho, mas aqui está escrito Nike, ó. E do lado inverno, ou seja, tudo que foi vendido da Nike e no inverno. Vamos ver agora, entender melhor como é que funciona esse filtro Drill Down, Drill Up ou Drill Through, como a galera fala por aí. E antes de irmos para a aula, se você quiser fazer o download dessa base de dados, o link está na descrição, beleza? Vamos agora aqui para a página 2 do nosso Power BI. Eu vou criar aqui uma análise e mostrar passo a passo de como é que funciona esse Drill Down e Drill Up. Então vamos lá. Para isso eu vou usar uma matriz. E essa lógica vai servir tanto para matriz quanto para gráficos, como a gente acabou de ver ali. Bom, primeira coisa que eu quero fazer é montar uma análise aqui. Eu vou vir aqui, selecionar meus dados que estavam fechados. E aqui eu tenho base lojas, base produtos e base vendas. Eu quero saber a quantidade vendida. É uma análise que eu quero fazer. E eu quero fazer essa análise, por exemplo, por loja. Vamos fazer uma análise por continente. Então eu vou colocar aqui o continente. Logicamente, essa letra minúscula que o Power BI deixa, né? Mas vamos já arrumar. Vamos aumentar essa fonte aqui para 20, para ficar bem visível. Acho que está visível. Tá aqui. Nós temos, por cada continente, a quantidade que nós vendemos de todos os produtos. Aqui não está separado por marca nem nada. Aqui todas as vendas que nós fizemos. 8.388 vendas. Legal. Agora, eu vou querer também analisar quantas vendas eu fiz por país. Então, eu vou vir aqui. Eu vou colocar o país aonde? Uma outra coluna, uma outra tabela, uma outra matriz? Eu poderia, mas eu vou querer fazer o filtro de Drill Down. Eu vou querer entrar no continente e ver nesse continente em quais países eu tive vendas e quanto que foi. Então, nada mais, nada menos, eu vou simplesmente puxar aqui a coluna país para dentro da análise. E veja que eu vou colocar em linhas também embaixo de continente. Veja que ficou uma barrinha aqui embaixo de continente. Quando aparecer essa barrinha, a gente pode soltar e aí temos uma hierarquia criada, ou seja, a nossa análise vai começar a mostrar os continentes e depois os países. Resultado prático disso é
justamente que nós vamos ter aqui os continentes com esse maisinho do lado para que eu possa abrir o continente, ver quais países tiveram vendas e qual foi a venda por país. Então, nós temos aqui a África, América do Norte, nós podemos abrir todas, enfim. Então, ele está nos mostrando continente, depois de continente, país, né, seguindo esta ordem que está aqui. Se nós trocarmos, ele vai mostrar primeiro o país e depois continente. Agora, eu quero ver não só isso. Eu quero ver também a loja, eu quero o nome das lojas. Então, eu quero fazer minha análise primeiro por continente, por país e depois por loja. Então, eu simplesmente vou trazer aqui nome da loja. Então, vamos colocar aqui o nome da loja. Onde eu quero colocar o nome da loja? Continente, país, eu quero colocar por último. Faz mais sentido começar minha análise, neste caso aqui, por continente, depois país, depois nome da loja. Mas, a depender da análise, você pode tranquilamente trocar esta ordem. Coloquei aqui, estou analisando então quantidade vendida em continente. Agora eu tenho por país, seguindo essa lógica aqui, essa hierarquia. E agora dentro dos países eu tenho o nome de cada loja. Obviamente também tudo selecionado com o número de vendas que eu fiz. Então no continente africano eu fiz 1.060 vendas. Dessas 1.060 vendas, 675 foram no Egito. E 20 foram nessa loja, 4 nessa loja, e aí eu vou ter a venda de todas as lojas que eu fiz. Isso vale para todas as análises. A Nigéria é a mesma coisa aqui, a gente vai ter todos os dados separados. Legal? Então, o drill down é isso. Estou descendo, aprofundando a minha análise. Eu não quero olhar agora só por continente, quero olhar por país e assim por diante. Primeira dúvida que deve surgir é: Felipe, mas eu preciso então ter essa hierarquia, por exemplo, nesse caso, eu tenho a hierarquia de continente, país e nome da loja. Eu preciso ter esses dados vindos da mesma tabela? Todas essas abas, todas essas colunas aqui vieram da tabela base lojas. Então, só vai funcionar nesses casos? E não, meus amigos. Olha só que interessante. Eu posso tirar aqui nome da loja, ao invés de eu querer agora aprofundar continente, país e nome da loja, eu posso querer aprofundar continente, país e marca. Eu quero saber quais marcas foram vendidas ou mais vendidas por país e continente. Como que eu faço isso? Eu vou minimizar a base lojas, venho aqui em base produtos e coloco marca onde tinha o nome das lojas. Então agora eu vou ter o continente aqui, por exemplo, África, eu consigo analisar os países e agora eu consigo analisar as marcas vendidas em cada país, seguindo novamente essa hierarquia. Então não, eu não preciso ter esse drill down sendo feito com todos os dados da minha mesma tabela. Eu posso ter de tabelas separadas, desde que, obviamente, essas tabelas estejam relacionadas como a gente está vendo aqui. Então precisa ter um relacionamento para que a gente consiga fazer esse filtro. Mas, havendo esse relacionamento, sem problema nenhum, eu posso colocar vários tipos de análises com várias informações diferentes e fazendo esse detalhamento. Segunda dúvida que pode ser que fique por aí é: o que são essas setinhas? Vamos entender o que são essas setinhas. Nós vimos que elas estão presentes aqui também nesse gráfico, olha só. Eu até selecionei aqui para mostrar para vocês. Vamos entender melhor o que são elas e o que elas fazem, o que cada uma delas faz. E aqui vamos começar analisando essas duas setinhas para baixo. Vamos lembrar o que está sendo feito aqui nessa análise. Nós estamos aprofundando então de continente para país, de país para marca. Essa análise ele vai chamar de nível de hierarquia. Então nós estamos no primeiro nível da hierarquia, nós estamos nos continentes. Essa setinha vai jogar a gente para o próximo nível. Olha só, igual dados de valor, te levando para o próximo nível em análise de dados. Aliás, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque só aqui nós vemos dicas como essa, dicas de Jedi, para você de fato chegar também no próximo nível. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos voltar para a aula aqui. Então, como já vimos, aqui vai jogar você para o próximo nível da análise. Eu quero agora analisar por países. Eu venho aqui, seleciono. Agora eu estou na hierarquia país, né? Nessa parte país da nossa análise. Veja que ele seleciona, neste caso, só os países. Eu não fico com aquele maisinho lá selecionado. Aqui ele vai me mostrar agora essa análise por país. E se eu quiser agora analisar por marca, eu venho mais uma e aí eu tenho a mesma análise, quantidade de vendidas, só que agora por marca. A segunda setinha que nós vamos ver aqui é essa de cima, que serve justamente para fazer o drill up, ou seja, subir, voltar para as hierarquias acima, que estão acima dessa. Eu aperto uma vez, eu volto para hierarquia país, eu aperto mais uma, estamos em continente novamente. Então vimos já essas duas setinhas. O que seria essa daqui? Essa setinha, ela vai simplesmente abrir a próxima hierarquia. Veja que essas duas, elas te levam para a próxima hierarquia, olha só. Não aparece maisinho nem nada. Já essa outra setinha, que também são duas, ela vai abrir a hierarquia. É como se a gente estivesse vindo aqui manualmente abrindo cada maisinho desse. Então é isso que ela vai fazer. E se apertarmos mais uma vez, ela vai abrir a próxima hierarquia. Portanto, agora estão as 3 hierarquias: continente, país e marca aberto aqui. Então temos África, Egito e as marcas que foram vendidas. Nigéria e as marcas que foram vendidas. Aí vamos para a América do Norte, Canadá, as marcas, Estados Unidos e assim por diante. Então é isso que ele faz. Essa setinha, fazer o drill up, vai servir para a mesma coisa. Ele vai simplesmente agora fechar esse maisinho que estava sendo aberto e voltemos para onde estávamos. Então, legal.
Agora ficou faltando essa setinha. E essa aqui é a mais legal. Essa daqui é aquela que você coloca no teu dashboard, no teu relatório, e a galera vai à loucura. Veja só o que ela faz e por que ela é tão importante. Se nós selecionarmos essa setinha aqui, veja que está escrito modo de análise ativado. Parece um efeito especial de um jogo, né? Foi ativado o segredo especial. O que ele vai fazer? Quando nós selecionarmos agora, por exemplo, África, ele vai mostrar só a África, só os dados da África. Veja que a África vendeu 1.060 produtos. Se a gente selecionar a África, o total passa a ser 1.060, porque ele está agora analisando só a África e me dando todas as informações só desse continente. Aqui ele me deu os países, Egito e Nigéria. Se eu quiser fazer uma análise do Egito, ele vai mostrar só as informações do Egito. Então, tudo que foi vendido na África, porém filtrado por Egito e só as marcas vendidas no Egito, totalizando 675. Tá, Felipe, por que isso é tão legal, tão maravilhoso? Agora eu vou mostrar no gráfico, no dashboard que a gente tinha aqui, mostrar isso na prática e como isso vai filtrar seus gráficos de barra, enfim, qualquer gráfico que você tenha, de uma forma excepcional. Antes disso, você tem que deixar o seu like se você está gostando dessa aula. Inclusive, se você não deixar o like e estiver gostando da aula, não vai funcionar esse filtro para você. Então, faz sua parte aí para que sua análise dê certo e você consiga usar esse filtro. Beleza? Vamos voltar aqui agora então para a nossa página 1 e mostrar como isso aqui funciona na prática. A gente já viu um pouquinho no começo da aula, mas agora vamos entender melhor. Então, essa setinha vai simplesmente nos permitir fazer aquela análise que a gente fez no começo da aula. Deixa eu voltar o zoom aqui, né? Então, a gente vai poder clicar aqui em Nike, ele vai selecionar Nike, as coleções da Nike, somente Nike. Inclusive, quantidade vendida da Nike continua aqui em cima, só Nike está selecionado e aqui a gente vai ter o faturamento. Vindo aqui mais uma vez e selecionando uma das coleções que a gente quer, por exemplo, verão, ele vai filtrar nosso gráfico e todo o nosso dashboard nesse caso, né, entre Nike, coleção verão, e aí vou ter só os produtos que foram vendidos da Nike na coleção verão. Isso é muito legal e todas as outras setinhas funcionam por aqui também, veja. Lembra que essa aqui te levava para o próximo nível da hierarquia? Então se a gente aperta aqui, eu tenho no meu dashboard então as marcas e eu falo, não, eu quero agora ver as coleções. Quais foram as coleções, não marcas, que mais venderam, somando todas as marcas. Eu simplesmente venho para o próximo nível da hierarquia, eu tenho aqui que a coleção outono foi a que mais vendeu. Tá bom, e dessas coleções todas, qual foi a peça de roupa que mais vendeu? Eu venho aqui e eu tenho agora por ordem, todas as peças que mais venderam até a que menos vendeu. Essas que estão sem o númerozinho, a gente simplesmente deixa o mouse aqui em cima e a gente vê que essa aqui vendeu 45 mil e aqui vai seguindo até a que mais vendeu, que foi 327 mil dólares no caso. Então, a mesma coisa. Se a gente quiser fazer o drill up, voltar para a hierarquia de cima, que são as coleções, a gente faz isso. E se quiser voltar, nós temos agora aqui as marcas. Então, a gente pode, com esse tipo de filtro, usando o drill down e drill up, a gente pode tanto selecionar as marcas para a gente ter aquela análise padrão zona, né, que a gente usa aqui no Power BI. Então, a gente consegue olhar quanto que da Tommy foi vendido, 1.621 peças, o faturamento foi 1,40 milhões e eu consigo fazer essa análise aqui agora, na minha matriz aqui do lado, olhando, por exemplo, Estados Unidos, só que só vai aparecer para mim o que foi vendido nos Estados Unidos da Tommy, e aí eu vou ter cada loja dos Estados Unidos que vendeu peças da Tommy. Agora, se eu selecionar Nike, ele também vai filtrar por Nike aqui, a mesma coisa, eu vou ver cada loja que vendeu nos Estados Unidos ou na China de Nike e está selecionado apenas desse jeito. Quando usamos essa setinha aqui agora, que é a setinha que eu falei que eu acho mais top, a gente pode selecionar não só a Nike, mas a coleção da Nike. Agora eu quero saber o que foi vendido de Nike, é o que está selecionado aqui, porém agora na coleção inverno. Então a nossa matriz já passa a ser selecionada. Nós tivemos 81 peças vendidas da coleção inverno da Nike e dessas análises eu posso ver inclusive quantas peças foram vendidas por loja nos Estados Unidos. Aqui eu estou me referindo apenas da marca Nike na coleção inverno. Então olha o tipo de detalhamento que a gente consegue fazer nas nossas análises. E é claro que o nosso filtro funciona a partir daqui também. Por exemplo, eu quero olhar quanto que os Estados Unidos, aí eu tenho que selecionar aqui o drill down dessa matriz, quanto que os Estados Unidos vendeu, por exemplo. Vamos ver, quantidade vendida tem que aparecer 1.527. Tá aqui, 1.527. Ou seja, agora eu estou olhando só o faturamento de todas as marcas nos Estados Unidos e só as marcas que foram vendidas nos Estados Unidos. Felipe, agora eu quero ver quais as lojas que venderam reserva. A gente viu que reserva foi a marca que mais vendeu aqui nos Estados Unidos. Então, a gente simplesmente, ao invés de vir aqui no maisinho, a gente seleciona a reserva. Tá aqui. Aqui já foi filtrado, 243 mil dólares. Foi o que a reserva deu de faturamento nos Estados Unidos, que é o que está selecionado aqui. E aí eu tenho quantas peças foram vendidas, porque aqui é a soma de quantidade vendida, são as peças que foram vendidas por loja. Então,
Aqui as análises são infinitas. Para a gente voltar, a gente simplesmente aperta aqui. Se eu quiser novamente selecionar, por exemplo, só os Estados Unidos, daquele jeito que a gente viu que era o padrão, eu tenho que desabilitar essa setinha. Sempre que essa setinha estiver habilitada, eu não vou ter mais esse tipo de filtro, e sim, eu vou ter aquele filtro drill down, indo só para os Estados Unidos. Agora eu estou olhando só os Estados Unidos aqui, e todas essas análises seguem a mesma lógica do que nós fizemos nessa análise da página 2. Agora eu quero saber, o que você achou dessa dica? Você já tinha visto isso antes? Sabia que dava para usar nos gráficos? Deixa nos comentários. Se curtiu a aula, se gostou, deixa seu like. E se não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber novas dicas, mais dicas de DAIs que com certeza vão diferenciar você como um analista de dados que sabe aquelas dicas secretas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos então nos próximos vídeos. Um grande abraço e falou!